Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. O Brasil, ele tem uma população de mais de 85% das pessoas que moram aqui vivendo nas cidades. E essas cidades têm se transformado, têm se modificado, os prédios vão levantando, as áreas vão se adensando, e há um processo de exclusão, uma dualidade, uma desigualdade marcante nas cidades. Para enfrentar essas questões, os movimentos sociais, urbanistas, se mobilizaram para criar o Estatuto da Cidade. E depois de 20 anos passados, nós queremos fazer uma avaliação desse Estatuto da Cidade. Afinal, ele mudou alguma coisa na cidade? Ele contribuiu para o bem-estar da população? Para tratar desses temas, nós estamos com duas pessoas que são muito envolvidas com essa questão urbana, que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar a Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, e eu vou aproveitar uma apresentação dela de um site para falar que eu achei muito bonita. A Tainá é mulher preta, mãe, arquiteta, urbanista e ativista das lutas urbanas. Diz ela, construo espaços como um projeto para uma sociedade mais justa e igualitária. Sou cria da Praça Seca, na comunidade do Loteamento, zona oeste do Rio de Janeiro. Fiquei por lá até 2012 e convivi com milhões de brasileiros com o dia a dia da resistência e sobrevivência ao cotidiano dos territórios de periferias e favelas. Mantenho meu foco de atuação nessas áreas do Rio de Janeiro, tendo participado de diversos projetos urbanos, como os da Rocinha, Cantagalo, Pavãozinho, Rio das Pedras e na favela da Ípica, em Niterói. Participei também da coordenação do Plano de Habitação do Rio de Janeiro e contribuí para o PAC das favelas Manguinho e Jacarezinho. Acredito demais que para mudar a realidade é necessário romper com a política tradicional e reinventar a forma de fazer política, trazendo setores que normalmente não seriam ouvidos de forma ativa. Mudar o Rio é o meu desafio, mas precisa ser agora, não dá mais para esperar. E nessa militância, a Tainá se transformou em vereadora pelo PT no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Tainá, por estar com a gente aqui. Eu te agradeço. Quero também, não é apresentar, porque a Raquel já esteve conosco, a Raquel Raonic, que é arquiteta e urbanista. A Raquel é professora titular de Planejamento Urbano da FAO-USP, coordenadora do Lab Cidade, livre docente pela FAO e doutora pela New York University, foi coordenadora de urbanismo do Instituto Polis, diretora de planejamento urbano da cidade de São Paulo, secretária de programas urbanos do Ministério das Cidades e relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. E autora de livros O que é a Cidade e a Lei, Folha Explica São Paulo e Guerra dos Lugares. Muito obrigado, Raquel, por estar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço muito aí essa oportunidade, e sobretudo de estar aqui com a Tainá. É um prazer contar com você no nosso papo. Uma honra para mim. Para entrar no assunto, eu vou me dirigir a Raquel. Raquel, você tem acompanhado esse processo com muitos anos, quer dizer, no sentido desde a construção do Estatuto da Cidade até o acompanhamento dele, em diversas posições, como ativista dos movimentos, como pesquisadora, como gestora pública, né? E eu queria perguntar, para começar, o que o Estatuto da Cidade queria e se conseguiu mudar as cidades. Como é que foi? Bom, a resposta é absolutamente complexa, né? Não dá para a gente simplificar esse debate de jeito nenhum. E aqui eu vou me colocar numa posição de quem, do construir o Estatuto, colocou muita energia na direção da sua implementação, lutou muito
por sua implementação, participou ativamente da sua implementação e hoje, né, ao fazer um balanço do que significou essa luta toda, né, me parece que a coisa mais importante que ficou de toda essa história, de toda essa luta, foi a constituição no país e a sua transformação ao longo do tempo de um movimento envolvido com a luta pelo direito à cidade, que não tinha esse nome lá atrás, quando se constituiu, ainda no final dos anos 70, que é quando eu começo a acompanhar e participar dessa história. Movimento esse que utiliza de várias formas para incidir sobre a política urbana. Uma dessas formas, esses frontes, é justamente a institucionalidade legal da regulação urbanística, mas hoje a gente sabe que, apesar de uma enorme aposta na capacidade dessa regulação de incidir sobre os processos de produção da cidade e distribuição, né, dos ônus e benefícios da cidade, a leitura é que essa regulação absolutamente não foi capaz e não é capaz de produzir essa transformação. Entretanto, e é por isso que é preciso complexificar essa discussão, essa regulação abriu espaços que são espaços muito importantes utilizados hoje nos processos de resistência e nos processos de afirmação do direito à cidade que estão imbuídos e que estão incluídos nessas lutas. Então, eu faço esse primeiro balanço, mas eu não posso fazer esse primeiro balanço sem a gente entender, né? Porque nós estamos falando de uma história de várias décadas, nós estamos falando de uma história, sei lá, 40 anos, né? Porque os 20 anos do Estatuto, o Estatuto é de 2021, mas o Estatuto foi fruto de uma luta de mais de 20 anos, e que é uma luta que eu localizo ali logo no comecinho da Constituinte, e vou terminar essa primeira intervenção por aí para a gente poder muito mais discutir, a gente pode desenvolver mais essa história, mas, para mim, naquele momento da Constituinte, que foi uma espécie de momento fundante, aonde lutas inscritas no território, ali eu estou falando das lutas das favelas, dos loteamentos populares, dos assentamentos precários, aonde já estava vivendo a maior parte da população, a maior parte não branca da população, inclusive, né? A gente tem que sempre ressaltar isso. Essas lutas se encontraram, né, com toda uma leitura crítica sobre a cidade que foi produzida no campo da sociologia, no campo do urbanismo, no campo da geografia, e com também essa leitura que foi feita no campo do direito. E assim, advogados populares, urbanistas, geógrafos se articularam com esses movimentos sociais e se apresentaram com uma agenda, a tal da agenda da reforma urbana na Constituinte. O problema é que a solução encontrada na Constituinte, vamos lembrar, uma Constituinte dominada por quem? Pelo Centrão. Qual Centrão? Este mesmo que está garantindo a continuidade do governo Bolsonaro e impedindo que o processo de impeachment continue. Este mesmo dominava também a Constituinte, de modo que a fórmula de entrada dessa agenda dentro da Constituição já condicionou os próprios limites dentro dessa agenda. E eu acho que a gente vai poder desenvolver isso muito mais depois, mas eu já posso adiantar que foi enfiando isso para dentro da tradição tecnocrática, excludente e colonialista do planejamento urbano, como o locus do debate. Muito bom. Mas, bora lá. Para começar, já começou quente, né? Essa questão do direito à cidade, você consegue reconhecer na gestão urbana do Rio de Janeiro? Que pergunta potente.
Primeiro, falar dos direitos, e antes de falar dos direitos, na verdade, eu quero falar da honra de dividir bancada com vocês, especialmente com a queridíssima professora, mentora, figura que lidera não só a arquitetura, mas outro pensamento de futuro e de Brasil. Obrigada demais, Raquel, por tudo que você é e faz. Falar sobre democracia é estranhíssimo, a gente, para além de uma fragilidade extrema democrática, né, a gente vive, se nós vivíamos antes o entendimento da nossa democracia de baixo alcance, né, como fala Boaventura de Sousa Santos, como é que a gente pensava uma democracia tão tocada por golpes, contragolpes, com uma estabilidade histórica, né, quase que ancestral, se a gente for parar para pensar na própria gestação do Brasil e da consciência social e civilizatória que nos acompanha. Falar em democracia hoje é também falar desse passivo de estabilidade democrática, de consolidação democrática e do longo desafio que a gente ainda tem para conseguir entranhar e capilarizar de fato para todo mundo esse sonho de democracia. E é curioso, né, falar disso agora, porque eu tenho 37 anos, né? A gente está falando de um estatuto que, para além de muito jovem, assim como eu, não sou tão jovem como o estatuto, mas obviamente eu estou dentro dessa última quadra de sonho democrático, de governança democrática, de pelo menos desenho, de projetação desse sonho democrático dentro das cidades, e eu fui forjada nisso. Meu primeiro ano de faculdade é o primeiro ano lulista, com o Estatuto das Cidades muito fresco, né, com o Ministério das Cidades a construir, com políticas intersetoriais, com o debate da participação pulsando. Então, fundamentalmente nas universidades, o campo democrático, os movimentos sociais, todos muito ávidos e muito tocados por avalanche da gente querer construir processos civilizatórios mais radicalizados, mais participativos, e a gente ficou no meio desse processo muito frustrado, né? Eu não me sinto uma arquiteta frustrada, porque ainda fico animada com as possibilidades que a cidade ainda pode trazer, mas é óbvio que a gente tem que avaliar o saldo do que a gente conseguiu fazer, do que a gente avançou, do que a gente conseguiu consolidar e entranhar. Eu acho que faltou a gente conseguir radicalizar as agendas, trazer para o chão da cidade o que de fato a gente sonhou enquanto macro política pública, enquanto ideário popular constitucional, né? A gente conseguiu ecoar áreas do povo dentro da Constituinte, mas a gente não conseguiu entranhar direitos e pactos civilizatórios profundos. Decolonializar e radicalizar no debate do acesso à terra, do acesso à moradia, dos direitos, e acho que é a próxima quadra que a gente precisa produzir nas cidades e no campo. Como é que a gente radicaliza direitos e avança na redistribuição de direitos e deveres no Brasil. É muito legal você colocar isso, Tainá, porque, na verdade, eu sinto, né, eu um pouco me sinto assistindo uma espécie de novo ciclo de lutas, né? E nesse novo ciclo de lutas é muito legal ver e identificar a liderança de mulheres negras como você nesse novo ciclo. E não é por acaso, porque esse novo ciclo ele traz também não apenas temas que estavam ausentes naquela agenda, naquele momento, como, por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, a luta feminista, a luta LGBT e outros temas também, como ele também renova do ponto de vista do pensamento, da prática e do lugar de fala, né? desses movimentos. Mas eu entendo a tua frustração, porque enquanto você estava lá, né, vivendo isso, naquela hora que você estava lá... Organizando o conselho. Organizando o conselho, eu estava lá no Ministério das Cidades, organizando uma campanha nacional pela implementação de planos diretores participativos, acreditando que seria possível a gente conduzir pactos territoriais, que era um pouco a ideia por trás da ideia da participação. Claro. Era a ideia de pensar o plano como pacto. Por que era essa ideia de pensar o plano diretor por um pacto? Porque a agenda da reforma urbana nem
tocava nesse negócio de plano diretor, nesse assunto. Não era isso. Sim. A agenda da reforma urbana, ela era basicamente um tripé. Chega de especulação imobiliária. Queremos terra e cidade para viver. Segundo ponto, aqueles que estão hoje vivendo na cidade, inseridos na cidade, de uma forma absolutamente discriminatória, que são as favelas, as periferias, digamos, as quebradas do país, merecem ter o direito a ter direito, entendendo que era essa inserção ilegal, informal, irregular, etc., né? Assim como continua, né, sendo definida até hoje. Não rompemos com isso, que é absolutamente estrutural e estruturador da nossa linguagem, apesar dos instrumentos de inclusão, apesar, né, das formas e das lutas e das tentativas genuínas de gestões municipais, estaduais, inclusive federal também, de tentar romper isso, né? Então, o segundo ponto era o direito a ter direitos dos moradores de assentamentos que, não estando plenamente regulares na cidade, não poderiam ter acesso a equipamento, serviço, infraestrutura, e tinham que negociar isso. Aliás, continuam tendo que negociar isso. Continuam. Né? Gota a gota, coisa a coisa, a cada véspera eleição, a cada partido que promete. E esse é um dos sustentáculos do Centrão, hein? Atenção! Vamos entender também o que significa isso do ponto de vista político e por que isso não foi rompido. E o terceiro elemento, combate à especulação, direito a ter direitos, e o terceiro elemento era a participação popular. Porque qual que era a tese? Junto com os demais movimentos sociais, apostando muito. A política pública é excludente porque ela é feita por poucos para poucos e não dialoga, de fato, com quem precisa dela, com quem necessita dela. Então, ela é feita através de uma centralidade concentradora. Então, a ideia de instrumentos de participação popular, a ideia de democratizar, né, os processos de discussão estava lá. A resposta ali, já na Constituinte, foi a seguinte: função social da cidade e da propriedade. Beleza, né? É a resposta ao combate à especulação. Só que é o plano diretor que vai dizer como que vai se cumprir essa função social da cidade e da propriedade. Então, já jogou campo, né, a arena aonde ia se travar esse debate, na arena do planejamento urbano. Primeira coisa, arena essa marcada por uma tradição absolutamente tecnocrática, segregacionista e classe mediocêntrica, do ponto de vista elitista de demais. De cidade, elitista, claro, numa tradição de colonialidade, de modelo de cidade, enfim, começa por ali, tradição do zoneamento, do zoning. Então, entrou por ali, né, a história. E aí, ao entrar por ali, claro, o movimento, e eu participei muito disso, falou: então vamos entrar e arrebentar esse campo do planejamento urbano, vamos renová-lo, vamos arejá-lo, vamos transformar o processo de criação de planos diretores em pactos territoriais. Mas os pactos territoriais implicam pactos no âmbito democrático, que é o que você acabou de falar e de mencionar, que nunca aconteceram, né? Então Raquel, isso, de fato, foi um problema. Deixa eu entrar aí para perguntar para a nossa vereadora, que está cuidando de elaborar leis, né? O que aconteceu? Então, a ideia que a Raquel traz é muito rica, que o Estatuto da Cidade e mesmo o Plano Diretor são instrumentos para montar pactos sociais, né? Então, quem propôs o Estatuto está querendo o pacto. Pacto com quem? Ele aconteceu? Né? E o que aconteceu com a cidade em função desse pacto? Hein, Tainá? Olha, é demais, porque do sonho, da ideia de se construir esse pacto, nós temos nós, né? Os sujeitos, os atores, as atrizes, que estão aqui no chão da realidade, tentando consertar e tentando chegar nessa mesa de concertação. A gente tem, e talvez nós tenhamos criado uma figura, né? O plano, o projeto, a tentativa de se consertar e construir uma mesa imaginária de diálogo, onde nós
inclusive, não mencionamos quais são os atores e como os atores chegam a essa mesa de debate e em que pese conseguirão, de fato, interagir e propor mudanças, especificidades e, no processo anterior, como capturar, de fato, anseios, se quer o direito à existência nesta cidade, nesses territórios, nós temos. A gente tem um problemaço anterior no Brasil, que é como é que a gente constrói os processos de humanização e os processos que vão construindo as civilidades e, obviamente, que vão configurar o processo participativo num processo de destruição profunda de construção desses acessos e dessas possibilidades. A gente tem IDHs parecidos, né, com países subsaarianos, nós temos uma vulnerabilidade social, principalmente a partir da Covid-19, crônica, né, incapaz de dar conta dos desafios urbanos, dos desafios sociais que a gente tem pela frente, e a gente tem um grande gargalo que é econômico-social, que é a inserção da ampla maioria da população numa cadeia produtiva, num trabalhismo e na possibilidade de acesso à renda, de acesso e emancipação, que vai permitir com que a gente tenha bolsões de pobreza relegados e, obviamente, à margem da sobrevivência. Obviamente, não com possibilidades e instrumentos de organização, participação profunda e construção de uma autoagenda. A gente vem falando muito nos movimentos sociais, principalmente dos negritude, como é que a gente constrói autoagendas que passam inicialmente pela radicalização da sobrevivência, né? Como é que a gente fode o genocídio, como é que a gente consegue aumentar a perspectiva de vida dessa população. A gente está falando de uma perspectiva de vida que chega aos 35 anos, a média nacional de um jovem negro periférico. Como é que a gente consegue pensar em propor agendas participativas se o sujeito sabe que vai morrer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, seja de bala, seja de fome, seja de vírus? Isso é um grande problema que a agenda democrática, a agenda da participação, não dá conta. O outro problema é que quando a gente ultrapassa o dado, a gente continua não conseguindo participar, porque essas agendas estão pactuadas e construídas e referendadas com as oligarquias patronais, com as oligarquias dos proprietários, o espectro privatista, detentor do privilégio, do direito de existir, e obviamente os capitais, os grandes capitais que estão pautando cidade e campo, é que constrói os pactos principais e colocam para o resto o que vai ser consertado, né? Eu fico vendo nos planos diretores uma grande discussão sobre as áreas centrais, uma grande discussão sobre as áreas de expansão urbana, vamos expandir, não vamos expandir, aquela briga com o mercado imobiliário, mas que na verdade não é briga, porque o que de fato os eixos de expansão, as grandes áreas com potencial de infraestrutura, as áreas já infraestruturadas, estão fora dessa pactuação, estão fora dessa discussão. A gente está longe de discutir, por exemplo, taxação e dupla tributação dos grandes detentores de terras do país. Está na hora da gente rever isso. Como é que a gente pode pensar que até hoje apenas 17% do solo brasileiro conseguiu implementar e regulamentar IPTU progressivo e outorga onerosa? A gente está falando de uma ampla maioria de municípios que sequer quer discutir aonde os pobres estão e aonde os ricos estão. Eu venho brincando que, olha, eu acho ótimo falar das favelas, eu acho ótimo falar das periferias, mas eu estou disposta a gente construir uma agenda de reparação urbana. Como é que a gente vai falar do capital que está colocado no mercado dos aluguéis? Como é que a gente vai colocar na mesa o debate do Airbnb, o debate dos fundos, principalmente nos grandes aglomerados urbanos? Ou a gente vai fingir que não existe uma hiperfinanciarização que impede com que as pessoas acessem terra bem estruturada, com acesso ao transporte público, com acesso ao saneamento básico? A gente privatizou a água no meio desse apocalipse sanitário zumbi que se chama Bolsonaro e Covid-19. Nós privatizamos a água, o acesso ao saneamento básico. Como é que vai ser a próxima agenda? Porque se antes, né, na primeira era Lula, a gente sonhava que a gente conseguiria uma agenda de hiperinfraestrutura para as favelas e periferias, agora não vamos mais? Como é que a gente vai
sentar para negociar um pacto, um plano aqui no varejo das cidades, se a gente não consegue nem pautar a macroagenda urbana, o que de fato vão abrir mão, ou se de fato querem abrir mão, aqueles atores aqui que eu falei, que consertam, na verdade, os direitos e os privilégios urbanos, e se de fato estamos dispostos a fazer a pactuação do ganha-ganha e do perde-perde. O que acontece no Brasil os que ganham continuam ganhando e os que sempre perderam estão colocados à margem da sobrevivência para perder mais. Então, você falou de agenda, né, Tainá? Eu acho que o fato da gente ter deslocado para a esfera do planejamento urbano o locus do pacto, o tal do locus do pacto, implicou a definição de uma agenda. Porque o que é planejamento? Vamos falar português claro aqui. O que é tradição de planejamento urbano? Qual é a linguagem do planejamento? É uma linguagem imobiliária, basicamente. O que é o zoneamento, se não completamente uma leitura de que produtos imobiliários podem ser produzidos aonde? A discussão do zoneamento não é uma discussão de quais são as necessidades humanas de vida, não é isso, é outra coisa. Que produto imobiliário que dá para fazer aonde? Né, basicamente. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente entrou nesse jogo e acabou, ao se adaptar às lutas a ele, além das limitações de natureza política mais ampla do próprio pacto, que você está colocando muito claramente, que pacto é esse que não tem um mínimo compromisso com desconcentração, a gente acabou entrando dentro daquela ideia, né, daqueles instrumentos de que, então vamos trabalhar com as contrapartidas, então pode fazer produto imobiliário, mas tem que ter contrapartida social. Então, qual é o percentual da contrapartida social que vai acontecer dentro disso? Mas, para ter contrapartida social, tem que abrir frentes e espaços para que esses produtos imobiliários possam capturar a cidade e se multiplicar. E não fizemos nunca uma discussão sobre modelo de cidade, porque o modelo de cidade, a forma de organização do espaço, da relação dos humanos, nós com o território, e aí entra uma agenda de natureza ambiental que achou absolutamente relevante nesse debate, é totalmente submetida à lógica dos negócios de cidade. Então, a discussão sobre a água na cidade é a discussão de onde serão os projetos de drenagem. E os projetos de drenagem são os projetos das empreiteiras. A discussão da água da chuva, né? A discussão sobre abastecimento de água é onde vai estender o coletor. Parece que a Raquel deu uma saída. Travou. Né? Travou. Bom, Tainá, vamos pegar esse gancho dela aí. Isso, vamos dar um tempinho para ela, vamos falar a você. Claro. A cidade do Rio, é o seguinte, com esses instrumentos que nós construímos, o Estatuto da Cidade, a obrigatoriedade dos planos diretores, ela ficou melhor nos últimos anos para a maioria ou ela ficou pior? Pergunta difícil, mas eu avalio que não tem resposta fechada para uma pergunta tão capciosa, viu? Do ponto de vista do marco, né, de construção de diálogo mínimo com todos os setores, nós avançamos. Está dado que é necessário um debate sobre habitação, né, de forma programática, a partir da gestão pública, a partir do Estado. Nós conseguimos, nos últimos 20 anos, consolidar uma perspectiva de responsabilidade de todos os setores da sociedade, mas com uma mediação em maior ou menor medida em diversas cidades aqui do estado do Rio, mas está claro que é necessária a construção de uma agenda de enfrentamento ao déficit habitacional, à desigualdade socioambiental. Existe o entendimento disso. Se antes era vista como se o debate sobre a desigualdade urbana e a desigualdade na cidade era vista como uma agenda de assistência social, quando temos os recursos, disponibilizaremos essa infraestrutura,
essa reurbanização, essa arquitetura, né? Essa tipologia habitacional. Se não temos os recursos, a ver, né? Na volta eu compro, né? Como as avós e as mães fazem. Nesse sentido, nós avançamos muito, nós conseguimos consolidar uma agenda positiva, propositiva, para Estado e municípios conseguirem capilarizar e enraizar suas políticas. Mas, pergunto a vocês, né? Devolvo a reflexão. Em que medida nós conseguimos enfrentar o déficit habitacional? Em que medida nós conseguimos enfrentar a inadequação urbana, fundiária e agrária nesse contexto desta quadra da história? Muito pouco. Nós talvez tenhamos criado algumas soluções e construído alguns programas a longo prazo. Eu falo muito Minha Casa Minha Vida, que deslocou, por exemplo, quero falar um pouco dessa dinâmica dos ativos, né, que eu entendo muito que essa agenda urbana, dialogando até com o que a Raquel pontua, ela formula e tenta emular uma agenda, mas ela também replica a hipótese de ativos, né? Eu acho que o grande ativo da última quadra do pensamento urbano do Brasil foi a partir da terra. A disputa da terra, a disputa dos movimentos sociais, a construção do acesso à moradia, mas com um recorte muito claro sobre como a gente vai disputar esse acesso à terra e como é que a gente vai mediar isso, inclusive nos grandes centros urbanos, inclusive tentando negociar o preço da terra, como é que a gente consegue cercar ou mapear áreas de especial interesse social, as zonas de especial interesse social. A gente tentou, a duras penas, bolar soluções para consolidar esse grande ativo e democratizar esse grande ativo que é a terra. Eu acho que nesse rabo de cometa, né, passados esses 20 anos, nós, claro, precisamos aprofundar o que foi a nossa construção sobre o ativo terra e pensar outros ativos. A Raquel levantou a bola da chave ambiental, e acho que o ativo ambiental, o ativo verde, o ativo enfrentamento às mudanças climáticas precisam ser radicalizados, precisam ser enfrentados. Acho que o que acontece na Alemanha, né, com enchentes, cenários parecidos com Brumadinho, né, de certa forma, em escalas obviamente diferentes, nos colocam numa aproximação de agendas urbanas que precisam ser convulsionadas ou revolucionadas à transformação. Como é que a gente pensa esse novo ativo que remete a outros anseios? Um outro ativo que eu acho que vai estar muito em voga na próxima quadra lulista, né? Assim, espero que seja lulista, pós-bolsonarista, é o ativo da soberania alimentar. Como é que a gente reaproxima a cidade-campo, como é que a gente resolve a nossa agenda ambiental com a nossa agenda alimentar, como é que a gente pensa em cidades circulares e cinturões verdes, como é que a gente soluciona o problema da fome, o problema do aquecimento global, o problema do hiperadensamento das nossas cidades. A gente conurbou cidades, a gente converteu áreas rurais em áreas urbanas nos anos 70 e 80, e isso gerou o quê? Qual foi o grande ativo urbano que a gente conseguiu proporcionar de qualidade de vida, de qualidade social nesse contexto das cidades médias, das cidades das regiões metropolitanas? O resultado foi muito ruim. Nós pulverizamos cidades, nós hiperconcentramos problemas urbanos. Solucionar o problema de saneamento básico de uma favela de 200 mil habitantes é muito diferente de solucionar um aglomerado ribeirinho de 100 habitantes. Então, assim, eu acho que tem escalas também que são ativos importantes para a gente pensar nessa próxima quadra. Bem-vinda de volta, Raquel. Desculpa, gente, caiu a internet, simplesmente. Tá tudo certo. Vamos aproveitar uma carona. A Tainá estava apontando, né, que a agenda, vamos dizer assim, dos direitos da cidade, de alguma maneira ela se colocou, né? E que ela vamos dizer assim, é uma frente de disputa e expansão dos direitos, né? Então eu quero aproveitar a sua volta para perguntar, não foi uma certa ingenuidade da gente, pensando como é a composição dos vereadores, vamos dizer assim, em cada Câmara Municipal? Eles representam muito mais o capital do que os interesses da maioria,
né? Pensando a gestão municipal, que, em geral, é uma gestão com prefeitos ligados ao grande capital, ligados a empresários, É possível pensar essas transformações nesse espaço institucional, ou nós somos ingênuos acreditando que aprovando a obrigatoriedade do plano diretor a coisa ia acontecer? Eu acho que tem duas maneiras de olhar essa questão, Silvio. De fato, me parece que o ciclo anterior de lutas apostou demais na esfera institucional. Quer dizer, apostou demais na ideia de que ampliar nossa presença nos parlamentos, ampliar nossa presença no executivo, finalmente até, né, nos executivos municipais, estaduais, até que finalmente ganhamos o executivo federal, ia significar a possibilidade concreta de implementar uma outra agenda, mas não é assim, não é assim. Acho que eu estou falando das limitações concretas da própria institucionalidade, do caráter do Estado. Vou mais além do que as câmaras dos vereadores, né? Vou caráter do Estado brasileiro, o que significa o Estado no capitalismo, o que significa esse modelo, os limites e possibilidades da agenda institucional. Nós achamos que, né, bastava acumular forças, e o problema é que, para acumular forças, também teve que fazer vários pactos com os interesses e os negócios em torno da cidade, em nome de ganhar eleição, em nome de ganhar maioria na Câmara, e isso também, né, acho que limitou o próprio caráter dessa agenda. Eu vivi isso muito claramente, acompanhando as gestões municipais. Por outro lado, acho que tem outra dimensão. Primeiro, a gente entender que nem tudo foi assim, apostamos, esperamos entrar ali nos tais dos espaços convidados, né, usando a expressão da Faranak Miraftab, nos conselhos, etc., e eles ficaram muito capturados na lógica político-partidária como ela é, né? No PMDBismo, né? Reinante na nossa sociedade, que acabou pegando e penetrando em todos os partidos. Mas, por outro lado, também a gente não pode deixar de entender que muitas das coisas que acabaram inseridas nesse âmbito, e nessas leis, e nessas regulações, e nesses planos, foram fruto de pé na porta. Então, não, as EIs em São Paulo, por exemplo, é um exemplo. A gente só teve aprovação de zonas especiais de interesse social em São Paulo com a Câmara Municipal cercada, com acampamento popular durante vários dias. Eu me lembro a primeira vez que se aprovou áreas especiais de interesse social na Prefeitura de Diadema, na discussão do plano diretor de 1993, voava a cadeira na Câmara, na sessão da Câmara, era um pau mesmo ali, uma ocupação da Câmara. Então, eu estou falando nisso porque também teve uma ocupação desse espaço pelos movimentos, no sentido de tensionar e abrir espaço, e se a ZEIS, a Zona Especial de Interesse Social, ela não foi implementada como sonhamos, né? Como uma espécie de espaços libertados da regulação, né? Para que pudesse ter uma autoagenda ali, né, construída pelos próprios moradores, as leis são instrumentos importantíssimos de resistência. É isso que eu estava falando no começo da nossa fala. Elas são usadas para resistir. Eu posso dar 1000 exemplos. Mas tem uma última questão que a gente precisa levar em consideração, Silvio, que também as transformações que a cidade passou por esse período, porque entrou pesado neoliberalismo, globalização e financiarização. Esse combo, né, capturou a cidade de uma forma tão violenta, porque o espaço urbano, o espaço construído e a produção da infraestrutura se transformaram em ativos nos circuitos financeiros globais, com um excedente de capital global enorme para poder penetrar ali. Então, a agenda das privatizações, a agenda dos projetos desenvolvidos em parceria público-privada, os mecanismos disso, tudo isso entrou e isso modificou o planejamento urbano e modificou por dentro.
O que eu quero dizer com isso? Dentro do Estatuto estão presentes instrumentos de regulação desenhados por e para essa agenda neoliberal financeirizada, como, por exemplo, as operações urbanas consorciadas e tudo que veio depois. Então, esse também foi um processo importante da gente entender essa transformação que a cidade teve e que aquela aposta lá da agenda da reforma urbana era no tempo que a gente imaginava que ia ter um Estado que ia capturar a riqueza da sociedade e ia produzir cidade boa para todas. Ótimo. Né? Tipo, já era. Você sabe, Raquel, que uma vez eu fiz um estudo sobre as ex no Recife, né? Já faz muito tempo. E eu cheguei à conclusão, pelo fluxo das coisas, que ia demorar 136 anos para atender as áreas ex que foram lá definidas por falta de recursos para infraestrutura e tudo mais. Então, nós conseguimos conquistar alguns instrumentos, mas o fluxo, vamos dizer assim, dos recursos para viabilizar isso e o processo decisório não estava muito bem consolidado também, né? Quer dizer, é sempre uma disputa. Olha, nós estamos chegando perto do fim do nosso programa, o tempo passa rápido. Não, a gente vai continuar, Silvio. Você pode sair, eu e a Tainá continuamos aqui. A gente fica aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Quer dizer, que é uma pergunta mais propositiva. A partir da situação que nós vivemos hoje, a realidade de hoje nas cidades, né? Quais são as principais bandeiras que vocês querem ver levadas à frente para solucionar quais problemas? Quem quer começar? São 2 minutos para cada um, hein? Vai lá, Tainá. Ai, que difícil. Professora, começa. Não, tá bom. Olha, em 2 minutos. Então. Vou começar, então. Tá, começa. Primeira questão que está sendo colocada na cidade, absolutamente nova e interessante, e que é uma oportunidade da gente, como dizem os centro-americanos, dar a volta na tortilha, né? Pensar de outro jeito. E vou sintetizar isso através da proposição que vem das mandatas coletivas, recém-eleitas, ali para a Câmara Municipal de São Paulo, lideradas por mulheres negras, né, que defendem o solo preto indígena. O que é o solo preto indígena na cidade? Né? Significa retomar a ideia do acesso à terra, do acesso às possibilidades, da disputa de recursos, da disputa de modelo, da disputa cultural, em outros termos, saindo da esfera da discussão da linguagem imobiliária e procurando, né, essa outra linguagem, talvez a partir dessa situação tão terrível que nós encontramos, que é esse repensar um grau zero, né, de sobrevivência na cidade após a pandemia e o pandemônio, né, que nós estamos vivendo. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Tainá. Olha, vou nessa carona aí primeiro do solo preto e quero falar aqui de uma coisa que tenho discutido muito com o pessoal lá da diáspora, que são as cidades originárias, né? Cidades que partem de uma outra lógica de vivência, uma outra chave de tempo, e aí uma outra chave de relação com a cidade. E aí, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente pode morar mais perto, que a gente pode trabalhar menos, a gente pode trabalhar em casa com uma outra relação, né, de teletrabalho, não é esse teletrabalho do ultracapitalismo que você acaba trabalhando para poder trabalhar, para poder produzir para outro. Eu estou falando de uma relação maior com o solo, que pode cuidar, que pode curar. A gente perdeu a oportunidade no Covid-19 de falar dos territórios, das periferias, como espaços de cuidado, com acesso à água universal. A gente perdeu algumas chaves importantes da discussão da nova agenda urbana, não é a verdade que a gente precisa perseguir. Acho que esse é um desenho
que eu quero admitir para mim. Pensar nas cidades brasileiras que voltam e regressam com fundamentos dos territórios indígenas, dos territórios dos quilombolas. Eu acho que tem muito a dedicar e a produzir nessa próxima quadra de urbanidade e civilização fora a barbárie que a gente tem que produzir daqui para frente. Tá bom? Tá ótimo. Olha, ouvindo vocês, então eu vou dar um repique, eu vou dar mais 1 minuto para cada uma. Raquel, você quer continuar? Não, sim. Eu acho que a gente também tem que entendendo os limites, né, dessa luta toda, da luta pela reforma urbana e da forma como ela se desenvolveu até hoje e na sua aposta 100% regulatória, né, na cidade, que foi se consubstanciando, né, na ideia da atuação junto aos planos diretores, na atuação junto ao Estatuto da Cidade, percebendo, então, os limites, né, e também percebendo a razão desses limites, né, por que a gente vai, por que não fomos capazes, isso não foi capaz de produzir a transformação que quisemos. Eu acho que é um balanço importante, não no sentido de jogar fora, né, toda essa trajetória, de forma nenhuma, porque eu quero retomar uma coisa que eu coloquei aqui no começo, né? O que essa trajetória nos legou é uma espécie de plataforma, que hoje eu vejo a discussão do direito à cidade como sendo essa plataforma que unifica as lutas urbanas que se multiplicaram, não diminuíram, que se multiplicaram e que podem ser capazes de construir, né, uma nova agenda nessa nova quadra, né, como diz a Tainá. E acho que dessa vez, em vez de ser uma agenda para poder tomar o poder e, uma vez sentado no poder, implementar essa agenda, ela já é uma agenda de já ir transformando a vida, já ir transformando o território, já ir criando espaços e paisagens para a vida, enfrentando muito claramente a hegemonia da construção das paisagens para a renda nas nossas cidades. Acho que é esse o recado que eu queria deixar aqui. Muito maravilhosa, bom. Muito bom. Tainá, sabe o que eu quero? 1 minutinho, meio minutinho? Isso. Eu quero outra centralidade da nossa política. A gente, concordo muito com Raquel, que a gente PMDBizou, perdão aqui pelo neologismo, mas a gente, de certa forma, imitou, né, um performar político e um sonho de construção de sociedade que não é nosso. E eu acho que nesse novo ciclo, nesse novo processo, a gente precisa, resgatar o nosso sentido de Brasil, de civilidade, cidadania e de cidade. Então, quero reforçar aqui que uma reflexão profunda das nossas cidades e como é que a gente quer dividir e repactuar as nossas localizações, os nossos ativos urbanos, as nossas prioridades urbanas e sociais, que na minha chave estão decolonialidade, erradicação da fome e da pobreza e uma construção de uma agenda civilizatória profunda para todos e todas. E fora Bolsonaro. Parabéns, eu gostei muito do papo, achei super instrutivo, vocês estão esclarecendo uma série de coisas, acho que valeu a pena e quero agradecer muito, então, a Tainá de Paula e a Raquel Ronick por essa apresentação, essa reflexão conjunta e agradecer também a você que está nos assistindo. Obrigado, semana que vem tem mais.